Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Suelen Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre razão e proporção. Bom, na aula de hoje então nossos conteúdos serão razão entre dois números e onde a gente pode usar a razão no nosso dia a dia, tá? Para começar, vamos com um pouquinho de história. Então eu vou contar para vocês a história de Tales de Mileto. Bom, Tales de Mileto foi filósofo, matemático e astrônomo grego, que nasceu na cidade de Mileto, onde hoje atualmente é a Turquia. Como mercador, ele enriqueceu nessa época e teve dinheiro suficiente para viajar e para estudar. Com todo esse conhecimento que ele teve, ele foi filósofo fundador de uma escola lá na região chamada de Escola Jônica. Essa escola foi um dos berços da filosofia, no início da filosofia grega. Como filósofo, Tales achava que o princípio, o criador de todas as coisas, a essência do universo era a água. Todas as coisas eram feitas de água. Essa era a filosofia de Tales. Como matemático, Tales foi considerado precursor da geometria demonstrativa. Mesmo que ele não tenha deixado nenhuma obra, ainda assim se entende que ele foi um grande iniciador da matemática na parte da geometria. Bom, tudo que a gente sabe sobre ele foi chegado até nós por referências de outros gregos da época, porque na verdade ele não deixou nada escrito. Como astrônomo, Tales previu um eclipse do Sol no ano de 585 a.C. Tales dividiu o ano em 365 dias, estabeleceu o diâmetro do Sol e realizou o cálculo da altura das pirâmides do Egito, entre outros feitos. Tales faleceu na Grécia no ano de 558 a.C., mas o legado de Tales continua para a gente até hoje. Bom, a história conta que quando Tales estava no Egito, cerca de 600 anos antes de Cristo, foi pedido por um mensageiro do faraó Amasis, na época, que ele calculasse qual era a altura da pirâmide de Quéops. O que Tales fez? Ele pegou um bastão de madeira, espetou perpendicularmente ao chão e esperou que a sombra do bastão tivesse um comprimento igual ao comprimento do bastão. Quando a sombra do bastão atingiu o comprimento igual à sombra do bastão, ele sabia que a sombra da pirâmide teria o comprimento igual a ela. E aí ele conseguiu descobrir a sua altura. Mas como ele fez isso? Qual o conceito matemático que ele usou por trás disso? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Bom, nosso assunto de hoje é razão e proporção. Então, dados dois números reais, A e B, quaisquer dois números, desde que não seja o zero, certo? Quaisquer dois números reais, A e B, desde que o B não seja zero, o A até pode, mas o B não. Chama-se razão entre A e B, ou razão de A para B, o quociente de A por B, ou seja, a divisão de A por B, que pode ser representado como uma fração, A sobre B, ou uma divisão A dividido por B, certo? É comum a gente usar na razão, ao invés de usar e falar A dividido por B, nós falamos A está para B. Ou A dividido por B, A está para B. Ou A sobre B, nós chamamos de A está para B. Por exemplo, qual é a razão entre 2 e 4? A razão entre 2 e 4 é 2 dividido por 4, ok? 2 divididos por 4 é quanto? A gente pode fazer a conta. Vocês lembram como é que faz a conta quando você tem um número maior aqui no divisor e um menor aqui? Vamos lá então. Primeiro a gente tem que pensar na tabuada do 4. Como eu estou dividindo por 4, pense na tabuada do 4. Vamos lá. 4 vezes 0, lembrando que toda tabuada começa em 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8 e assim por diante, tá? Lá na tabuada do 4, tem algum número mais próximo do 2? O mais próximo é o 0, então eu coloco aqui 4 vezes 0. 4 vezes 0 dá 0, 2 menos 0 sobra 2. Agora eu faço o quê? É como se eu tivesse um caminhão cheio de zeros aqui em cima, vários zeros, eu vou pegar um desses zeros, ele vai descer aqui do lado. E do lado do zero eu coloco uma vírgula. Agora eu continuo lá na tabuada do 8. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Então, 4 vezes 5 dá 20, então aqui vai ficar
20, 20 menos 20, sobrou 0. Então, a razão entre 2 e 4 é 2 divididos por 4, que é igual a 0,5. Esta é a razão. A razão, na verdade, ela é o resultado da divisão, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês fazerem uma razão. Quero que vocês calculem qual é a razão entre 2 e 5. É a mesma ideia, tá? Eu já volto com a correção. Vamos lá, então? Vamos determinar a razão entre 2 e 5. A razão entre 2 e 5 nada mais é do que 2 dividido por 5, certo? Então, a ideia é a mesma. Lá na tabuada do 5, o mais próximo do 2 é o 0. Então, eu faço 5 vezes 0 dá 0, 2 menos 0 sobra 2. Coloco uma vírgula aqui e abaixo um 0 lá do meu caminhão infinito de zeros que eu tenho ali. 5 vezes quanto que é mais próximo de 20? 5 vezes 4. Então, a razão entre 2 e 5 é 0,4. Eu posso escrever assim, ó. A razão entre 2 e 5 equivale a 0,4, ok? Vamos lá, tenho mais um aqui para vocês fazerem, mais uns minutinhos, eu já volto com a resolução, agora é 5 e 2, é o contrário, tá? Lembre-se que a ordem, quando você está fazendo a razão, é importante. Entre 2 e 5, eu vou fazer 2 está para 5. Entre 5 e 2, é 5 está para 2. São coisas diferentes, tá? Então, eu já volto com a correção.
Ok, então agora vamos fazer a correção. Era para ter calculado a razão entre 5 e 2. Tenho certeza que você fez, foi super fácil. 5 dividido por 2, como que fica? Bom, na tabuada do 2, qual que é o mais próximo do 5? É o 2 vezes 2, certo? 2 vezes 2 dá 4, 5 menos 4 sobra 1, coloca uma vírgula e abaixa um zero lá do infinito. 2 vezes quanto que é 10? 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5, 10. 10 menos 10 sobra 0, ou seja, a razão entre 5 e 2 é 2,5, ok? E o último para vocês fazerem agora, razão entre 35 e 50. Atenção! Em alguns casos, vale mais a pena trabalhar com ele como fração do que como divisão. Aqui era uma divisão simples, no anterior a divisão era simples. Essa divisão aqui é mais chatinha de fazer. Então, se você quiser trabalhar com ela como fração, dá super certo também, tá? Tenta fazer aí como fração para ver se você consegue, eu já volto com a correção. Bem-vindos de volta, espero que tenham conseguido fazer. Vamos dar uma olhada aqui como é que fica a resolução. Bom, razão entre 35 e 50. Como eu disse anteriormente, em alguns casos é mais interessante fazer o cálculo direto na fração do que fazer pela divisão, certo? É o caso desse daqui, tá? O que eu posso fazer? Eu posso simplificar o 35 e o 50. Posso dividir aqui por 5 e aqui por 5, ok? 35 divididos por 5 dá 7. 7. E 50 divididos por 5 vai ficar 10, ok? 7 divididos por 10, você lembra daquela regra? Quando tem o 10 embaixo, coloca um zero na frente. Então, fica 0
0,7, que são 7 décimos. Ou seja, a razão entre 35 e 50 é 0,7. Bem, aqui eu deixei todos eles resolvidos para vocês no slide, tá? Depois, se vocês quiserem voltar e rever o material todo, vai estar no Google Classroom em breve para vocês poderem acessar e olhar e tirar todas as dúvidas que precisarem. Pois bem, aonde a gente pode encontrar no nosso dia a dia essa ideia da razão? Bom, existem várias aplicações no dia a dia que você usa e você nem sabe que está usando razão. Por exemplo, velocidade, quilômetro por hora. É o quê? É uma divisão. É quilômetros em horas, ok? Medicamentos, já olhou a caixinha de um medicamento? Está usando assim, está dizendo assim, este medicamento contém 50 miligramas por grama. É uma razão. Quer dizer que em cada 50 miligramas, em cada grama possui 50 miligramas. Concentração de pessoas em um determinado espaço. Por exemplo, como que vocês acham que a polícia faz um cálculo quando tem uma grande quantidade de pessoas em um lugar? Como vocês acham que eles fazem o cálculo para saber quantas pessoas tem? Vocês acham que eles contam cada um? Não, eles fazem o cálculo da concentração por metro quadrado. Então, eles medem quantas pessoas tem em 1 metro. Algumas pessoas, eles multiplicam pelo espaço do local e eles dão a estimativa de público daquele evento ou daquela região. No mercado, por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa, o preço é por quilo de alimento. É uma razão. Nos mapas, os mapas eles são em escala. A escala é o quê? É a razão entre o comprimento no desenho e o comprimento real da figura, da região que está representada naquele mapa. Então, várias coisas no nosso dia a dia são razões. Velocidade, medicação, concentração de pessoas, mercado e outros. Tem vários outros que dá para vocês pesquisarem. É muito amplo esse assunto, tem bastante coisa. Bom, vamos fazer aqui um exemplo que usa velocidade média, tá? Júlio se desloca com o seu carro em uma rodovia com velocidade constante de 90 km por hora. Ele deseja chegar ao posto de combustível mais próximo, que está a 15 km de distância. Quantos minutos ele chegará ao destino? Em quantos minutos ele chegará ao destino? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na situação. Ele está andando a uma velocidade de 90 km por hora. Então, a velocidade dele é 90 km por hora. Quer dizer que em 1 hora ele estará andando 90 km, ok? A pergunta é em quantos minutos ele chegará ao destino. Então, eu preciso saber qual é a velocidade dele por minuto e não por hora, já que eu tenho interesse em saber o tempo em minutos. 1 hora seria 60 minutos. Então, 90 km por hora vai ser 90 km em 60 minutos. Ok? Por quê? Porque 90 km em 1 hora. Ou 90 km em 60 minutos. E se eu fizer essa divisão, eu tenho o quê? Eu tenho a velocidade dele em 1 minuto. Qual seria a velocidade? Então, vamos aqui, ó, simplificamos esse com esse, porque é uma divisão. 90 divididos por 60, aqui eu vou fazer 9 dividido por 6. 9 divididos por 6, dá 6 vezes 1. 9 menos 6 sobra 3. Coloco uma vírgula, abaixo um 0. 6 vezes 5 dá 30. 30 menos 30 sobrou 0. Então, a velocidade que ele está andando é 1,5 km por minuto. Ok? A razão entre 90 e 60 é a velocidade em quilômetros por minuto. Aí eu quero saber o quê? Quanto tempo ele vai demorar para chegar no posto que está a 15 km de distância? Então, em cada minuto, ele anda 1,5 km, ok? Ó, 1,5 km por minuto, quer dizer que a cada minuto ele está andando 1,5 km. Então, se o lugar onde ele quer ir fica a 15 km, eu tenho que saber quantos 1,5 cabem dentro do 15, ok? Então, eu vou fazer 15 divididos por 1,5, que vai me dar 10 minutos. Então, recapitulando, primeiramente, a gente tem que entender que a velocidade é uma razão, certo? É uma razão, é o resultado de uma divisão da velocidade pelo tempo, da distância, aliás, pelo tempo.
Se é uma razão, eu posso transformá-la para a unidade que eu quiser, tanto metros por segundo, quilômetros por minuto, quilômetro por hora, milhas por segundo, tanto faz, tá? Posso transformar na unidade que eu quiser e então fazer os cálculos que eu achar necessário. Isso aqui é uma aplicação da razão na física, tá? Mas tem em outras áreas também. Eu vou deixar para vocês fazerem aqui, que eu deixei resolvidinho no slide, tá? Se vocês quiserem consultar depois, é só ir lá no Classroom que tá tudo lá. Vou deixar para vocês fazerem esse daqui, é a mesma ideia, tá? É uma razão. A embalagem com 5 kg de laranja custa R$ 7,00. Qual será o valor pago por 1,5 kg de laranja, tá? Então é a mesma ideia, faça uma razão. É preço por quilo, ok? E depois façam a continha para jogar para 1,5 kg. É simples, vou deixar uns minutos para vocês fazerem, já volto com a resolução.
Voltamos então, vamos fazer a correção do exercício. A embalagem com 5 kg de laranja custa no mercado R$ 7,00. Qual será o valor pago por 1,5 kg de laranja? Então, olha só, é interessante fazer o quê? Fazer a razão. Se eu tenho essa informação de que custa R$ 7,00 5 quilos, eu sei que 7 está para 5. 7 está para R$ 7,00, está para 5 quilos. Qual seria o preço de 1 quilo? Então, eu vou fazer a razão entre o 7 e o 5. 7 dividido por 5, aqui vai ser 5 vezes 1, que dá 5. 7 menos 5 sobra 2, bota uma vírgula, abaixa um zero. 5 vezes 4 dá 20 e sobrou 0. Então, o resultado é 1,4, ou seja, 1 quilo de laranja custa R$ 1,40. É o preço por quilo. 1,40 é o preço por quilo do produto. Muito bem. Agora eu quero levar quanto? Eu quero levar 1,5 kg. 1,5 kg. Então, se 1 quilo é 1,40, 1,5 kg vai ser quanto? Então, eu faço 1,40 vezes 1,50. Ou seja, é isso daqui, 1,40 mais a metade dele, certo? Então, vai me dar... Aqui, se vocês quiserem fazer a continha, tá? Pode fazer. Mas é o quê? É 1,40 mais a metade de 1,40, que seria mais 70 centavos, então R$ 2,10. Ou seja, 1,5 kg de laranja vai custar R$ 2,10, certo? Aqui tem resolvido para vocês, tá? Se quiserem dar uma olhadinha, vai estar tudo no Classroom, lembrando de novo. Muito bem. Além disso, também podemos fazer a razão entre pares de números, tá? E isso vai ser interessante e importante para a gente. Olha só, a razão entre 16 e 20 é o quê? É 16 dividido por 20, que é 0,8. A razão entre 32 e 40 é 32 dividido por 40, que também é 0,8, ok? Com isso, nós vemos que o quê? Que a razão entre os números 16 e 20 também é igual à razão entre os números 32 e 40. Eu posso dizer o seguinte, 16 está para 20, assim como 32 está para 40. A razão entre eles é igual. Por quê? Porque tanto 16 sobre 20 é 0,8, quanto 32 sobre 40 também é 0,8. Então, os números têm razões iguais. E se você voltar um pouquinho lá no teu conhecimento anterior de sexto, sétimo ano, você vai lembrar que essas duas frações aqui, 16 vinteavos e 32 quarentavos, são frações equivalentes, certo? A matemática, ela se conversa. Uma utilidade que você encontra para uma coisa antes, depois você vai ver que tem uma outra utilidade no futuro, ok? É o caso disso aqui. Nós temos o quê? 2 pares de números e tem a mesma razão, ou seja, as frações nesse caso são semelhantes. E nós dizemos 16 está para 20, assim como 32 está para 40, porque as razões são iguais em ambos os casos. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Vocês vão verificar se a razão entre esses dois números e esses dois números são iguais. Se 12 e 20 e 36 e 40 possuem a mesma razão. O que você vai fazer? Fazer a divisão. 12 sobre 20 vai dar um valor. 36 sobre 40 vai dar um outro valor. Você vai verificar se eles são iguais, tá? Eu já volto com a correção.
Voltamos então, vamos dar uma olhadinha como é que fica a correção desse exercício. Era para vocês fazerem a razão entre 12 e 20 e entre 36 e 40 e verificar se os dois tinham a mesma razão, certo? Então a gente pode fazer de dois jeitos. Eu posso fazer pela divisão, 12 dividido por 20 e fazer o cálculo, ou pode-se fazer por fração e ir simplificando, que facilita um pouco mais na hora de dividir, tá? Então, vou fazer aqui 12 sobre 20. Esta é a razão entre 12 e 20. Vou dividir aqui por 4 e aqui por 4. Se você não lembrar que dá para dividir por 4, você pode dividir primeiro por 2 e depois por 2 de novo, tá? 12 divididos por 4 é 3. E 20 divididos por 4 é 5. Então, ficou 3 quintos. 3 quintos é mais fácil de fazer a conta aqui, ó. 3 dividido por 5. Dá 5 vezes 0. 5 vezes 0 dá 0. Sobra 3. Coloca uma vírgula e abaixa um 0. 5 vezes 6 dá 30. 30 menos 30, zerou. Então, a razão entre 12 e 20 é 0,6, ok? A razão entre 32 e 40, então vai ficar 32 sobre 40. Aqui eu posso simplificar qual o número que tem ao mesmo tempo na tabuada, o 32 e o 40. É o 8, né? Então, eu posso simplificar por 8 em cima e por 8 embaixo. 4 vezes 8 é 32. Então, 32 divididos por 8 é 4. 8 vezes 5, 8 vezes 5 é 40. Então, 40 divididos por 8 é 5. Então, sobrou 4 quintos. 4 quintos. 4 dividido por 5. 4 divididos por 5 dá 5 vezes 0, dá 0. Abaixa, opa, sobra 4. Abaixa um 0 lá de cima. 5 vezes 8 dá 40. 40 menos 40, zerou. Então, esta razão aqui deu 0,8, certo? Ó, 12 e 20, a razão deu 0,6. 32 e 40, a razão deu 0,8. Então, eu não posso dizer, neste caso, que 12 está para 20, assim como 32 está para 40. Eu não posso escrever isso. Por quê? Porque as razões são diferentes. Aqui deu 0,6, aqui deu 0,8, ok? Eu só posso escrever isso aqui, que os dois números são proporcionais, se as razões forem iguais, certo? Neste caso, nós temos razões diferentes, então eu não posso dizer. Então, 12 está para 20, não é igual a 36 está para 40, ok? Então, a razão funciona assim. Só é igual se os resultados das operações é a mesma coisa, ok? Vamos para o próximo, então. Esse daqui é para vocês verificarem se as razões são iguais. Se 8 está para 5, assim como 24 está para 15. Ou seja, se esse divididos por esse é igual a esse divididos por esse. Uns minutinhos para vocês fazerem, eu já volto com a correção.
Vamos lá então fazer a correção do exercício? Olha só. Verifique se 8 está para 5, assim como 24 está para 15. Então, a gente quer saber se a razão entre esse é igual à razão entre esse, certo? Então, eu vou fazer aqui 8 dividido por 5. 8 divididos por 5, na tabuada do 5, qual que é o mais próximo do 8? É o 5 vezes 1. Então, 5 vezes 1 dá 5, 8 menos 5 sobra 3. Coloco uma vírgula e abaixo um zero, lado infinito. 6 vezes 5 é 30. Então, aqui eu vou colocar 5 vezes 6, que dá 30. 30 menos 30, zerou. Então, essa razão aqui deu 1,5. Ok? Essa daqui eu não vou fazer por divisão. Por quê? Porque é 24 divididos por 15, tem que pensar na tabuada do 15. Enfim, vamos fazer por fração, tá? 24, 15. Dá para simplificar esse daqui por 3... certo? E esse daqui por 3. 24 divididos por 3 é quanto? 8. 15 divididos por 3 é 5. Veja só, quando eu simplifiquei esta fração, aqui, um detalhe importante, 1,6, obviamente. Quando eu simplifiquei esta fração aqui, o que eu cheguei? Eu cheguei na mesma fração que eu tinha aqui. Quando eu fiz a divisão, essa fração simplificada deu igual àquela. Ou seja, as duas frações são equivalentes. Se as duas frações são equivalentes, significa que as duas possuem a mesma razão. Porque agora, se eu dividir 8 por 5, também vai dar 1,6. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que 8 está para 5, assim como 24 está para 15. São números proporcionais, são valores proporcionais. 8, 5, 24 e 15, nesta ordem, são valores proporcionais. Ok? Por quê? Porque eles possuem a mesma razão, a mesma divisão entre eles. Deixei aqui resolvido para vocês, tá? No slide também vai estar no Classroom para vocês olharem lá. E foi exatamente isso que Tales fez para descobrir a altura da pirâmide. O que ele tinha? Ele sabia que a razão entre o tamanho do bastão e a sua sombra seria a mesma razão entre o tamanho da pirâmide e a sua sombra. Portanto, ele usou segmentos proporcionais, ele usou proporção para fazer o cálculo da altura da pirâmide, ok? E quando você não sabe o tamanho de um segmento? Aqui Tales não sabia a altura, aqui eu sei, é 8, 5, 24 e 15, mas aqui Tales não sabia. Na próxima aula, então, nós vamos falar no caso em que a gente não conhece um dos segmentos. Nós sabemos que a razão é igual, mas não conhecemos um dos segmentos que eu quero fazer o cálculo da razão. Bom, o que nós aprendemos então na aula de hoje? Na aula de hoje nós aprendemos um pouquinho da história de Tales de Mileto, certo? Aprendemos o que é razão entre dois números, onde nós encontramos a razão no nosso dia a dia e como medir a altura das pirâmides do Egito, certo? Vou encerrar a aula de hoje com uma frase do nosso artista de hoje, do nosso homenageado de hoje, Tales, que diz o seguinte: a esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm, ainda a possuem, certo? Muito obrigado pela companhia de vocês. Sejam sempre extraordinários, como eu sempre digo. Até a próxima!